Senhor presidente, senhores vereadores, a vocês que nos acompanham aqui no plenário e também pelos veículos de comunicação do nosso parlamento municipal. Nobre líder do governo, para não dizerem que a oposição ela é sistemática e só faz críticas, eu quero fazer elogio ao governo Napoleão. 2 pontos, a 2 servidores que exercem cargo de comando. Ao Jairo Santos, da Praça do Cidadão, tratou de responder vários requerimentos que encaminhamos via lei de acesso à informação, inclusive requerimentos que foram encaminhados por aqui, o Jairo Santos conseguiu responder pela Praça do Cidadão. E também o Eduardo Vez, da Vigilância Sanitária. Pelo trabalho que tem feito na Vigilância Sanitária, solicitamos que ele fosse até o CASEP, ele atendeu prontamente e tem feito um bom trabalho. Não existe mais o jeitinho na Vigilância Sanitária sobre o comando do Eduardo Duda. Mas, senhores, eu peço ajuda da TV Legislativa para um tema muito importante para a nossa sociedade. Um tema que considero dos mais importantes, que deve ganhar o parlamento, que deve ganhar o debate público, né, o tema que eu vou trazer. Peço à TV Legislativa que passe aqui o vídeo do Dr. Drauzio Varela. A homossexualidade é uma ilha cercada por ignorância de todos os lados. Qual a ideia que as pessoas que se opõem à homossexualidade fazem dela? De que mulheres e homens, num dado momento da vida, pensam assim: eu sou heterossexual, mas como eu sou sem vergonha, eu vou então abraçar a homossexualidade. Isso é uma estupidez. Ninguém decide a própria sexualidade. Você é heterossexual? Quando é que você decidiu ser heterossexual? A sexualidade ela se impõe. A gente não escolhe, não tem como escolher. Aqueles que acham que a homossexualidade é um desvio, é uma aberração da natureza, dizem isso por ignorância, porque se fosse assim, ela seria exclusiva dos seres humanos. E a homossexualidade tem sido documentada em todos os animais, praticamente, em todos os vertebrados. As relações homossexuais documentadas em répteis. Os pássaros, pelo menos uma fase da vida, a grande maioria das espécies tem comportamentos homossexuais. Os nossos parentes mais próximos, os primatas, como os chimpanzés, os gorilas, os orangotangos, têm comportamentos homossexuais também. Os bonobos, que são uma espécie que se confundiu com a dos chimpanzés durante algum tempo, eles resolvem muitos problemas de tensão pela via homossexual. A homossexualidade é um tipo de comportamento sexual tão respeitável quanto a heterossexualidade. Quer dizer, discriminar os homossexuais por causa do próprio comportamento, por causa do desejo, do tipo de desejo que eles têm, é uma ignorância absurda. Você pode controlar o comportamento. Você vive numa sociedade heterossexual, então você se comporta daquele jeito, como você se comportaria como homossexual numa sociedade que fosse diferente. Mas você não controla o desejo humano é incontrolável. O comportamento pode ser, mas o desejo não há como controlar. E aqueles que são visceralmente contra, esses pastores de almas, que acham que a homossexualidade é um crime, que é um pecado contra a natureza, contra Deus, tudo bem que eles prescrevam isso, que eles coloquem fora da igreja deles as pessoas que têm esse tipo de comportamento, mas não podem ter direito de impor isso contra nós. Eles não podem ter o direito de achar que a sociedade inteira tem que ser contra o casamento gay. Eu vou te perguntar uma coisa. Que diferença faz para você, para a sua vida pessoal, se o seu vizinho dorme com outro homem? Se a sua vizinha é apaixonada pela colega de escritório? Que diferença faz para você? Se faz diferença, procura um psiquiatra, você não está legal. Senhores, por que eu trago esse tema? Porque acho que uma boa parte da sociedade brasileira deve procurar um psiquiatra. Leio a notícia nessa manhã. Jovem, adolescente de 14 anos, o Peterson Ricardo, de 14 anos, ele foi assassinado por ser filho de um casal de homossexuais.
O pai: eu não sabia que meu filho sofria preconceito por ser filho de um casal homossexual. O delegado que nos informou. Estamos abalados e vamos divulgar o que aconteceu para que isso não se repita mais com outras crianças. Senhores, os dados da homofobia, eles são impressionantes. No ano de 2013, quase 350 brasileiros, só mais um minuto para concluir, presidente. Mais um minuto para Vossa Excelência para a conclusão. No ano de 2013, quase 350 brasileiros foram assassinados em virtude da sua orientação sexual. Os dados que atingem o nosso país, eles causam ao nosso povo, e por isso eu acho que nós debatemos pouco esse assunto aqui, o Congresso Nacional debate pouco esse assunto aqui, talvez com medo de perder o voto de um mar de gente muito mal orientada pela sua opção religiosa. Eu quero dizer que o artigo 5º da nossa Constituição foi um grande avanço para o país, que tratou que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade e à igualdade. E no julgamento do Supremo Tribunal Federal, em 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu as regras por unanimidade a união estável entre os homossexuais. Senhores, é triste essa situação no país. Ela é fruto da ignorância humana e fruto do ódio humano que nós temos que combater. Nós não podemos permitir que a homofobia continue como está no Brasil. E também em vários países do mundo, os dados pesquisados, eles são impressionantes. Vamos sim respeitar o direito à individualidade do ser humano, tão nobre que é esse pensamento, e acho que o nosso parlamento deve debater essas questões, principalmente a legislação brasileira que trata do assunto. Na tarde de hoje seria isso, senhores.